Olá, alunos dominantes online! Nesta aula, nós vamos falar de um tempo verbal no modo subjuntivo, que é o pretérito imperfeito. E eu sou a professora Thaís. Bom, esse tempo verbal se refere a possibilidades, incertezas, desejos ou recomendações. Então, é típico do modo subjuntivo, né? Não é de um fato que realmente aconteceu, mas uma possibilidade, né? Uma incerteza, um fato que pode acontecer ou que a gente espera que aconteça, tem desejo que aconteça ou até recomenda que aconteça, né? E ele tem duas formas possíveis, então ele pode ser conjugado de duas formas diferentes e a gente vai ver essas duas formas. Ele pode se referir a um arrependimento, a um desejo improvável ou a conselhos também. Então, a gente já pode pensar que essas ações não necessariamente vão acontecer, né? Pode ser um desejo que tem pouca probabilidade de acontecer ou alguma coisa que a pessoa que está falando se arrepende. Então, temos aqui os verbos regulares. Aqui nós temos os verbos terminados em ar, da primeira conjugação, como exemplo, o verbo pensar. Aqui temos o verbo terminado em er da segunda conjugação, exemplo, defender. E aqui o verbo terminado em ir da terceira conjugação, exemplo, elegir, que significa escolher, tá? Então, nós temos as duas formas. Temos como exemplo, yo pensara ou yo pensasse. Então, vocês podem me perguntar, mas qual é mais usada? Qual que é a mais certa? Não existe isso, né? As duas formas estão certas, as duas são usadas. Mas, claro, tem alguns lugares, alguns países, algumas regiões em que é mais comum usar uma ou usar a outra. Mas ser mais comum não significa que as pessoas não entendam se vocês usarem, né, uma ou a outra. Então, vocês podem usar as duas e vocês vão encontrar nos textos as duas, tá? Vocês podem encontrar aí num texto de alguma prova a uma ou outra forma. Não tem nenhuma diferença, por isso que vocês têm que conhecer realmente as duas para vocês conseguirem reconhecer nos textos, porque as duas podem aparecer. Então, vamos conjugar aqui o verbo pensar. Então, fica se yo pensara ou se yo pensasse. Se tu pensaras ou pensasses. Ele, ella, usted pensara, pensasse. Sempre com S só, tá, gente? Em espanhol não tem dois S. Nosotros ou nosotras pensáramos, pensássemos. Vosotros ou vosotras pensarais, pensasseis. Ellos, ellas, ustedes pensaran ou pensassem. O verbo defender fica se yo defendiera, defendiese. Se tu defendieras ou defendieses. Se él, ella, usted defendiera ou defendiese. Si nosotros defendiéramos ou se nosotros defendiésemos. Si vosotros ou vosotras defendierais ou defendieseis. Si ellos, ellas, ustedes defendieran ou defendiesen. E o verbo elegir fica se yo eligiera ou eligiese, se tu eligieras ou eligieses, se él, ella, usted eligiera ou eligiese, si nosotros o nosotras eligiéramos, eligiésemos, si vosotros o vosotras eligierais, eligieseis, si ellos, ellas, ustedes eligieran ou eligiessem. Então, por que eu coloco o si antes? Porque na hora de conjugar o verbo no subjuntivo, a gente pode fazer isso, né? Colocar o si na frente, porque se trata realmente de uma possibilidade, né? De algo que não está certo que vai acontecer ou que aconteceu. Exemplos. Se trabalhasse nesse lugar, seria feliz. Então, aqui está falando de uma hipótese, né? Se eu trabalhasse nesse lugar, seria feliz. Si comiera muchas frutas, sería más saludable.
Se comesse muitas frutas, seria mais saudável. Si viviéramos cerca del curso, tendríamos mucho más tiempo. Se morássemos perto do curso, teríamos muito mais tempo. Destacando aqui essa palavra cerca, que é uma palavra que aparece muito nos textos, significa perto, tá? Então, são todas possibilidades, hipóteses, né? Então, não se referem a fatos que realmente aconteceram, e sim coisas que poderiam acontecer, né? Ou que a gente fica imaginando como seria se acontecesse. Temos também algumas irregularidades. Então, aqueles verbos que nós vimos são verbos regulares. Esses aqui são verbos irregulares, né? Então, são alguns verbos importantes que a gente sempre vai ver por aí, sempre vai ler nos textos, e que se conjugam de forma diferente. Então, traer, que é o verbo trazer, fica trajera, trajese. Decir, que é o verbo dizer, fica dijera, dijese. E aqui está, todos estão conjugados na primeira pessoa do singular, yo, mas aí eles vão seguir, né, esse mesmo modelo para se conjugar nas outras pessoas, tá? Ler, que é o verbo ler. Leyera, leyese. Ser, fica fuera, fuese. Dar, diera, diese. Saber, supiera, supiese. Então, esse é bem diferente. Então, se vocês encontrarem por aí, supiera, supiese soubesse, né, do verbo saber. Hacer, hiciera, hiciese, do verbo fazer. Tener, tuviera, tuviese. Querer, quisiera, quisiese. Estar, estuviera, estuviese. Tener é o verbo ter, tá bom? Então, temos alguns exemplos com os verbos irregulares também. Si dijeras que te retrasarias, me despertaria mais tarde. Se você dissesse que se atrasaria, né? Eu acordaria mais tarde. Aí tá falando de uma coisa que não aconteceu, né? Você não disse que se atrasaria e eu não acordei mais tarde. Então, pode ser uma lamentação, pode ser um arrependimento, né? Então, se você tivesse dito, né? Se você dissesse, eu acordaria mais tarde. Si leyéramos esse livro, te gustaria muito. Se lêssemos esse livro, você gostaria muito. Então, está falando de uma hipótese, de uma possibilidade, algo que ainda pode acontecer, mas não aconteceu até esse momento. Quisiera ir a essa fiesta. O quisiera é muito usado para expressar desejos, coisas que gostaríamos de fazer, né? Então, quisiera ir a essa fiesta, eu gostaria de ir a essa festa, né? Eu queria ir a essa festa. Então, também a gente não garante que vai acontecer ou não. É um desejo que pode ou não se realizar. Se supiera nel camino, iriam a mi casa. Se eles soubessem o caminho, iriam para minha casa. Eles não sabem o caminho, né? Então, se eles soubessem, iriam. Então, é isso. Até a próxima aula. Obrigada!